começou a... escrever. E aí depois, o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos, aquele curtinho. Uhum. O evangelho de Marcos foi a base do evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus é o evangelho de Marcos expandido com os ensinos do Senhor, ou como os eruditos gostam de chamar de os oráculos do Senhor, que em Marcos não estão presentes. O Jesus de Marcos foi um evangelho precipuamente escrito para romanos. Eu, como todo bom imperialista, pragmático, executivo, não tem paciência para ler. Você vê que Marcos não tem genealogia, não tem nada disso, porque os romanos não estavam interessados nem em Davi, nem em Abraão, nem em coisas dos judeus. Eles só queriam pragmaticamente saber se aquela figura que nascera na Palestina e vivera daquele jeito tinha condições de ser considerado filho de Deus. Então, genealogia de Jesus para romano não interessava em absolutamente nada. O de Mateus pega o eixo de Marcos, que foi escrito com base nas memórias de Pedro, e Mateus agrega elementos judaicos, porque agora o Evangelho de Mateus tinha a intenção de evangelizar judeus. Aí interessava a genealogia de Jesus, a relação com Davi, com Abraão, com toda aquela história. Interessava Herodes, a matança dos inocentes, o cumprimento de profecias relacionadas a Jesus. É interesse de judeus e não de gentios. Gentios lá queriam saber de Isaías, de Jeremias, de Miqueias, de qualquer coisa assim, que era importante o Messias nascer para os judeus em Belém, para cumprir a profecia, ou qualquer outra coisa do gênero. Já o Evangelho de Lucas, Lucas mesmo diz, como cientista, como médico, que ele fez uma acurada investigação dos fatos desde a sua origem, levando em consideração que havia vários evangelhozinhos circulando, mas sem acurácia, sem a pertinência histórica da investigação das testemunhas oculares, das pesquisas verídicas. Tinha muito mito já começando a ser agregado. E Lucas, que era discípulo de Paulo, que era um cara pé no chão e que tinha aprendido com Paulo que genealogias, tolices variadas eram para ser deixadas de lado, porque em Jesus tudo isso era sombra do que havia de vir. Jesus era a concreção de tudo. Lucas escreve um evangelho com essa base histórico-científica, minuciosa, extraordinária, e a finalidade do evangelho de Lucas é alcançar o mundo grego, que era um mundo muito mais sofisticado do que o judaico, mais sofisticado do que o romano, que era pragmático. Daí você vê que a genealogia de Jesus em Lucas vai até Adão, porque os gregos estavam interessados na humanidade, os romanos estavam interessados na pragmaticidade, e os judeus só estavam interessados na semente semítica de Abraão. É por isso que a genealogia de Jesus em Lucas vai até o surgimento do primeiro homem, vinculando Jesus ao Filho do Homem, a raiz da humanidade. E você vê que é o evangelho que mais trata de questões da misericórdia de Deus sobre os humanos na prática em Cristo, mais inclui os excluídos, mais lida, por exemplo, com o elemento herético, de transformar o samaritano, absolutamente heretificado por qualquer perspectiva teológica, no herói da história do bom mocismo, da misericórdia no mundo. E há uma quantidade enorme de outras coisas que eu não quero me alongar aqui. E o Evangelho de João não é uma cronologia. João não quis escrever um evangelho tentando, como Lucas, botar coisas em ordens e fatos em sequência. João deixa claramente dito que aquilo era uma mensagem.
Era como se eu tivesse andado com Jesus e quisesse pregar uma mensagem e tivesse dividido a minha mensagem em 7 grandes pontos. Ele dividiu a mensagem dele em 7 milagres de Jesus, a saber, transformar a água em vinho, a cura do oficial do rei, o milagre da multiplicação dos pães, andar por sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E enxertou cada um desses milagres com uma mensagem que fazia do milagre o elemento que catapultava o conteúdo abstrato da mensagem que Jesus tinha pregado e que ele lembrava, mas ele não quis botar numa ordem. Tanto é que a purificação do templo em João acontece logo no iniciozinho do livro, e a purificação do templo em Mateus, Marcos e Lucas é um dos elementos que deflagram as hostilidades em relação à morte de Jesus. Então João é um evangelho mensagem, mais do que uma narrativa histórica, cronológica, minuciosa. E o próprio João termina dizendo, olha, o que Jesus fez e disse, se a gente fosse escrever tudo, não caberia nem no mundo inteiro. Então, é simples verificar a intenção de João no evangelho mensagem. É uma evangelização, é uma boa nova que ele está pregando e não uma construção histórica minuciosa e exaustiva. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Você vê que ele tem uma ênfase até o capítulo 9. Quando chega no capítulo 9, a ênfase muda de Pedro e dos apóstolos para Paulo, porque Lucas era o companheiro de Paulo. E Lucas reconhecia que os feitos apostólicos de Paulo, fora de Jerusalém, é que tinham gerado aquela virada que tinham transformado a fé em Jesus num fenômeno universal. Do contrário, a fé em Jesus teria ficado extremamente confinada em Jerusalém, teria virado uma religiãozinha judaico-cristã, rapidinho. Paulo quebrou aquele ovo e expandiu aquilo para lugares impensáveis. Vem as cartas de Paulo. Algumas delas aconteceram antes de Marcos ser escrito, antes dos evangelhos serem escritos, que eram comunicações de Paulo com comunidades. Não é aquela coisa, vou escrever uma carta planetária. Estava escrevendo uma carta para o Braulio, para Filemon, estava escrevendo uma carta para os irmãos de Laodiceia, de Colossos, que estavam tendo problemas com invasão de gnósticos, com invasão de judeus aferrados à lei, querendo transformar cada novo convertido gentil, pagão, num clonezinho judaico, entendeu? Elas tinham as suas pertinências. As pessoas não entendem o significado das cartas de Paulo porque não conhecem as questões históricas. Paulo não está dizendo, com referência à questão tal, eis a minha resposta. Ele só sai dizendo o que o Evangelho é. Agora, quem não sabe os contextos históricos, fica sem saber a pertinência cortante do que ele estava dizendo. Ele não estabelece correlação. Não, você tem que ter um pouco de ilustração de contexto histórico para entender essas vinculações bem claras, né? As epístolas de Pedro, as duas que estão escritas, são para os judeus que estavam na dispersão. Já era o pessoal que tinha saído de Jerusalém, estava morando muito longe já de Jerusalém, comunidades às quais ele quer alcançar. Ele diz que está escrevendo aos da dispersão. A epístola de Judas, o irmão do Senhor, foi escrita levando em consideração uma quantidade enorme de falsos pregadores do Evangelho, tipo esses que andam aqui entre nós hoje em dia, falsos apóstolos de Cristo, e ele relaciona a mensagem dele ao que tinha acontecido nos dias de Noé, quando os Benai Elohim tinham possuído as filhas dos homens e corrompido a natureza das coisas, associa ao espírito de Sodoma e de Gomorra, ao espírito da prostituição, e diz que esses caras, à semelhança daqueles anjos lá do tempo do dilúvio,
tinham cometido o mesmo pecado, que era deixar a dimensão e o domicílio da residência do Evangelho e quererem fazer uma travessia por uma coisa que não era Evangelho, na maioria das vezes era uma simbiose entre palavras cristãs e filosofias gnósticas. Já a carta aos Hebreus, até hoje não se tem certeza de quem a escreveu. Tem gente que jura de pé junto que foi Paulo, há outros acham que pode ter sido Barnabé, que era também um indivíduo extremamente ilustrado e com grande conhecimento do significado da fé a partir da perspectiva dos judeus, e como a carta foi escrita aos Hebreus, que estavam deixando a fé e caindo nos ritualismos antigos, é um chamado e uma convocação que eles voltem à originalidade do Evangelho, tinha que ter sido produzida por um indivíduo com uma consciência extremamente ampla do significado de tudo aquilo ali, né? As cartas de Paulo pastorais, tipo a Timóteo, a Tito, são cartas bem pragmáticas de instruções, ele já está preso. Elas carregam a lógica de um cara que está morrendo e que está com medo de que a coisa toda caia na desordem. De modo que daí ele se preocupar com a qualificação de líderes, de bispos, de diáconos, instruir a Timóteo como proceder, já que Timóteo era um cara extremamente tímido. Ele deixou uma herança doutrinária, assim, né? E era uma Paulo, assim. herança de Herança de quê? de uma doutrina de aplicativos de condução comunitária. Só. Entendeu? Para a coisa não ficar aquele neopentecostalismo doido, a gente diria hoje em dia. Já a carta de Tiago, que é irmão de Jesus, é filho de Maria e de José, está aí a carta do apóstolo Tiago, é uma carta de características universais, a gente poderia dizer que é uma carta de sabedoria. É quase um livro de provérbios do Novo Testamento, entendeu? E o Apocalipse de João, que tem aquela discussão se foi o João apóstolo, se foi um outro João, é uma irrelevância danada. Para mim, na minha pureza e simplicidade de fé, foi o João dos Evangelhos, velho, idoso, que escreveu a carta. Mas você foi João? Para mim foi. Mas e Hebreus, Caio? Hebreus ninguém sabe, foi o que eu disse. Você não tem opinião. Mas na minha juventude eu dizia que era Paulo, hoje em dia é irrelevante. Pode até ter sido, mas é uma carta inegavelmente inspirada. Não te importa? Não. E as demais cartas que ficaram de fora, algumas de Paulo, são pena que a gente não tenha. Carta que ele escreveu aos de Laodiceia, que deve ter sido uma carta da pesada, mas se perdeu. Você já teve acesso? Não, porque ela sumiu. Ah. A gente só fica sabendo da existência dela lendo Colossenses. Quando ele diz, olha, a carta que eu escrevi a vocês, Colossenses, eu peço que vocês leiam aos de Laodiceia, que é uma cidade bem vizinha. E a que eu mandei aos de Laodiceia, eu peço que seja lida entre vocês. Para mim, essas são coisas irrelevantes e que eu não sinto nenhuma falta dessas outras coisas que tem gente que gostaria que estivesse constando no Evangelho, porque tem uma implicância, o povo. Todo mundo sabe que eu detesto o que Constantino fez, a perversão que transformou a comunidade dos discípulos em cristianismo, com a corrupção que Constantino instituiu. Mas não é porque Constantino tenha feito uma quantidade enorme de coisas ruins, que naquele período, só porque as cartas e os evangelhos foram reunidos naqueles primeiros concílios, que tudo tem que ser desprezado só por causa disso. Eu não sou desse tipo. Eu avalio o que é. Até o Evangelho faz isso, quando se refere a Caifás, o sumo sacerdote, que diz, porque importa que morra um só homem pela nação e não pereça a nação toda. O Evangelho diz, sendo ele profeta, sendo ele sumo sacerdote naquele período, profetizou o que haveria de acontecer sem o saber. Então Deus usa Nabucodonosor, usa gente doida também para fazer coisa boa. Então, Deus usa até vilões. Até vilões. Então não é porque o Constantino é vilão do cristianismo, fez um monte de coisa ruim,
que o fato deles terem agregado esses livros que hoje a gente tem aqui no Novo Testamento tem que ser uma coisa necessariamente ruim. Porque eu já li o Evangelho de Tomé, é uma bunda, é para deixar de fora mesmo. O Evangelho de Maria Madalena é uma porcaria. O Evangelho de Filipe, o Evangelho de Bartolomeu, o Evangelho suposto, são todos pseudoepígrafes, não foram escritos por nenhum deles. Tem até carta de Paulo de arrebatamento ao terceiro céu, uma porcaria, de Pedro, de um monte de coisa, não vale, olha, não coincide com a cristalinidade, com a pureza, com a beleza, com a simplicidade, com a leveza, não é segundo Cristo. Então eu não botaria nenhum outro livro a esses que a gente tem aí. Não fazem falta, eles são livros assim de uma paganidade de mente, de um infantilismo espiritual e de uma tutela de filosofias gnósticas tão contrárias ao sentido do ensino de Jesus e da encarnação, que só um idiota que não conhece essas coisas a fundo mesmo é que fica querendo essas inserções só por mera implicância, o que não é o meu caso. Ô, Caião, você acha que essa pegada de Paulo, então, com essas cartas divulgando essa história, é que incentivou esses caras a escreverem o Evangelho? Eu não diria que foi... Pensava, pô, Paulo tá mandando Não, bem, eu não diria que foi isso. Eu acho que eles foram escritos por necessidades, por contingências. Que tinha que fazer mesmo. Por divulgação do Evangelho. O Evangelho é para ser divulgado, é para ser pregado. Então não foi por causa disso, necessariamente, porque Paulo estava escrevendo que vamos escrever alguma coisa. Ao contrário. Eu acho que o Evangelho de Lucas foi escrito provavelmente sob forte recomendação de Paulo, pelo próprio interesse de Paulo com o mundo grego, que era onde ele mais transitava. Paulo que ia ir para lá. É onde ele mais transitava, e ele via que as necessidades ali interessavam muito pouco saber se Jesus tinha feito aquilo para cumprir Isaías, para cumprir Jeremias, para cumprir algum dos profetas, porque os gregos não estavam nem aí, eles queriam saber da divina humanidade de Jesus. Eles queriam ver que quanto mais humano Jesus fosse, mais divino ele era, e quanto mais divino ele era, mais humano ele seria. Essa era uma consciência grega já pré-existente ao próprio Paulo. Quando você vê os textos dos filósofos iúnicos, júnicos dos gregos, você fica admirado de ver a grandeza de percepção dos caras naquela região toda da Ásia Menor, de Éfeso. Tinha gente que tinha recebido iluminações espirituais de percepção belíssima, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas vamos adiante, brother.